Olá, meus alunos. Nós vamos continuar falando Minas 300 anos e falando sim sobre o estado de Minas Gerais. Nós vamos falar hoje de uma beleza que está aí a céu aberto, que são as cidades históricas do estado de Minas Gerais. Essas cidades históricas são Ouro Preto, antiga Vila Rica, aonde foi descoberta a mina de ouro. Foi lá que surgiu a Inconfidência Mineira, que deu origem à bandeira de Minas, nas cores vermelho e branco, com as legendas libertas quais será Tame, porque Tiradentes foi morto, esquartejado, porque era dos mais pobres, né, como sempre, e ele não aceitava a chamada derrama, que era um quinto do ouro produzido aqui, que tinha que ser entregue à coroa portuguesa. Nós tivemos aí também, na Inconfidência Mineira, nós tivemos aí muitos outros nomes, como alguns poetas, né, a gente sabe que muitos, né, tem até um conto chamado Marília de Disseu, né, tem um padre Antônio Gonzaga, que desde antes esse padre foi pai, né, ele foi pai, ele tinha um amor escondido com a filha da escrava alforriada de Diamantina, Chica da Silva, o padre Antônio Rolim, e ele teve 5 filhos, né? Com uma das filhas de Chica da Silva. Então a gente fala que a igreja é santa e pecadora, né? A gente não tem que ficar estarrecido com os desmantelos de hoje, mas desde o passado já existia essas coisas sórdidas dentro do contexto religioso ou da fé do ser humano. Então nós tínhamos poetas, a gente tinha Tiradentes, que era um dentista, né? Que não era, tirava dente, né? Ele arrancava dente, mas não tinha nenhum diploma universitário. Então, o Antônio Gonzaga, entre outros lá. Então, nós vamos falar desse período das cidades históricas. Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo, Sabará, São João del Rei, Tiradentes, Cerro e Diamantina. Essas são as chamadas cidades históricas. Então, nesse período, veio para cá a arte barroca, lá, que desenvolveu-se inicialmente na Europa na virada do século XVI para o século XVII. E um dos contextos de reviravoltas políticas e religiosas era a época das guerras civis religiosas provocada pela tensão entre as reformas protestantes e a contra-reforma católica. De forma semelhante à arte do Renascimento, o Barroco também se dedicou a temas tanto na cultura clássica, que é a grega romana, quanto também na cultura cristã. É por isso que a gente aí vai ver, quando chegar em Minas Gerais, né, onde essa arte vai vir para cá, através dos freis beneditinos, ele vai usar temas sacros, né, onde que tiveram maior relevância da arte barroca, em especial no Brasil do século XVIII. A capitania de Minas Gerais, que foi o centro da atividade mineradora do Brasil colônia, ela viveu o apogeu, o auge das artes no Brasil oitocentista, o chamado Barroco Mineiro. Ela constituiu-se a partir de várias influências artísticas, vinda tanto das regiões da colônia, como Rio de Janeiro e Salvador, quanto de Portugal. A grande movimentação comercial de Minas Gerais da época agitava também a esfera cultural, e isso somou-se uma forte influência que teve no catolicismo popular na formação das irmandades leigas, isto é, aquelas associações, né, de pessoas que não eram padres, mas sim geralmente eram artistas profissionais e liberais, que mesmo os escravos, né, eles tinham ao mesmo tempo a prática da devoção religiosa e da assistência mútua. Grande parte das construções arquitetônicas monumentais das cidades de Ouro Preto hoje, e Mariana, São João del Rei, foi direta ou indiretamente realizada por irmandades no interior das igrejas, cujo estilo também recebia a alcunha de rococó, que é outro tipo de arte que foi muito usada, né, também lá na Europa. Eram instaladas as esculturas que eram pintadas geralmente os textos de várias imagens, né? E os temas que a gente pode falar assim, colocando como tema
A gente pode falar sobre as pinturas, né, como as esculturas, como dito, concentravam as referências cristãs da tradição da arte sacra, né, que vem do católico apostólico romano. Um dos exemplos mais espetaculares é o teto da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Ele foi pintado, né, pelo mestre Ataíde, como eu já falei em outro vídeo, Manuel da Costa Ataíde, um grande pintor que ao lado de outros também se entraram, né, e estão aí na história, na construção da história da cultura e da arte mineira, que pode ser visto qualquer hora que você for lá, né, tem que agendar para entrar depois dessa pandemia. O teto da igreja, então, de São Francisco de Assis, ele é um dos mais belos, pintado, então, pelo mestre Ataíde. E lá em Ouro Preto também é bom lembrar que a igreja de São Francisco é onde tem o sino mais antigo e que mais ecoa alto no mundo. No mundo, não é no Brasil, não, no mundo. O sino da igreja de São Francisco, que é aquele que costuma badalar, chamando as pessoas para as missas, para o culto, para os textos. Além das pinturas que dominam o teto da igreja de São Francisco de Assis, nós podemos também contar os adornos, que eram todo em ouro e em prata. E também, não podemos deixar de lado, as chamadas esculturas, né? Feita pelo Aleijadinho, escultor e arquiteto responsável também pelo projeto da mesma igreja. Aleijadinho também foi conhecido como Antônio Francisco Lisboa, ao lado de Manuel da Costa Ataíde, o mestre Valentim. Formou-se o principal grupo de artistas que foram chamados os célebres do Barroco mineiro. Além da igreja de São Francisco, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, também, que vocês, quem for a Ouro Preto pode visitar, é um dos principais símbolos da arte barroca mineira, em virtude da suntuosidade, né, e da forma como que foi construída, né, cheio de pompas, etc. Se tratando de materiais para a confecção das peças artísticas, os artistas mineiros da época, eles encontravam assim uma grande dificuldade, pois muitos, né, não podiam desfrutar dos melhores cursos, né, que eram vindos de Portugal. Então, como foi registrado aí num livro do historiador Arno Enling, ele registrou. Então, ela havia uma dificuldade enorme, né, para poder importar lá de Portugal. Então, essa dificuldade para trazer materiais da metrópole, e essa ausência de azulejo, como os azulejos portugueses, por exemplo, provocou alguns prodígios, né, que improvisou nas decorações, também na quantidade de artifícios locais, como os brancos, mulatos, os negros, alforriados, né, que favorecia as inovações do uso com o material que era dali da própria terra, porque, como eu disse, né, era muito difícil para eles importar matéria-prima de Portugal. A escultura também de pedra-sabão foi um grande exemplo disso. Esses novos recursos, né, com a pedra-sabão, eles eram abundantes em Minas, tinha muito. Então, esse fator contribuiu, né, acabou proporcionando a confecção de grandiosos ornamentos, né, e detalhes de esculturas de variadas formas, também inspiradas nos modelos barrocos do norte de Portugal, como completa o Enling. A abundância dos recursos também possibilitou as construções de interiores mais rebuscados, grandiosos, sobre a influência arquitetura do norte de Portugal. Mais leve que a austera arquitetura do sul, as diferentes, né, de detalhe foram igualmente significativas. E as cúpulas também, elas tenderam como eu diria, a desaparecer, né, o passado, e aí existiam as torres com duas janelas na faixa, separadas por um medalhão. Então isso tudo foi um certo arranjo que esses artistas do Barroco mineiro, eles fizeram, né, para poder suprir aquela necessidade de importar matéria-prima lá da Europa. Então, como a gente fala da arte barroca, a gente sabe que até hoje, né,
Infelizmente, muitas esculturas foram roubadas, foram retiradas das igrejas, né, de Mariana, de Ouro Preto, de Sabará, de Congonhas do Campo, São João del Rei. Inclusive, são esculturas, já foram algumas recapturadas novamente na mão de colecionadores. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, para fechar, para finalizar esse vídeo de hoje, mostrando os 300 anos de Minas, é que Minas Gerais, ela é muito rica no Vale do Jequitinhonha, né? Pelas esculturas cerâmicas, né? Pela cerâmica, principalmente em Pasmado, ali perto de Itaobim. Nós temos Teoflotone também, a capital mundial das pedras coradas ou das pedras preciosas. Nós temos Valadares, a princesa do Rio Doce, e nós temos o Vale do Aço, né? Com todo o apogeu da siderurgia. Nós temos Belo Horizonte, né, que tem um belo horizonte, mas é uma cidade, uma metrópole nova, né, que foi construída aos moldes de Washington, capital dos Estados Unidos. Então, ali na Praça do Contorno, a gente tem, né, a Praça Raul Soares. Dali sai todas as ruas que vai para Belo Horizonte, para todos os bairros. Então, é por isso que às vezes é muito difícil a gente andar em Belo Horizonte, porque não existem quadras, existem losangos, né? Então, Belo Horizonte, a capital do nosso estado, ela foi fundada, né, por João Leite da Silva Ortiz em 1782. Eu vou ver direito, não sei se é não, depois eu falo. Então, Belo Horizonte é uma das cidades assim bastante promissoras, né, do estado de Minas Gerais. Eu estou buscando aqui para ver se eu encontro a época da fundação. É 1897, viu, que Belo Horizonte foi fundada por João Leite da Silva Ortiz e recebeu o nome de Curral del Rei. Até hoje em Belo Horizonte se tem a Serra do Curral, como também a Serra do Rola Moça, onde eu falei no vídeo sobre o clima de Minas Gerais. Ficamos por aqui, um abraço a todos e que Deus abençoe cada um de nós. Tchau.